Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos meditar no livro de Atos. Hum. É um privilégio pregar aqui na nossa igreja, né, irmãos? A gente tem uma igreja que temos excelentes pastores, né? Começar pelo nosso pastor, pastor Luiz, pastor Laudelina. Então, ter essa oportunidade de pregar é um privilégio enorme. Amém? Eu quero meditar no livro de Atos. Vamos começar no Atos 5, tá? Primeira coisa que eu tenho para falar é que o livro de Atos, o propósito dele, né, o autor, doutor Lucas, era esclarecer algumas dúvidas que os iniciantes lá no início do século, do primeiro século, né, aqueles que não foram testemunha ocular do poder do Espírito Santo. Então eles não viram o que aconteceu lá no iniciozinho. E Lucas, ele entende que ele precisa relatar, né? Alguns dizem que, ao invés de ser Atos dos Apóstolos, esse livro deveria chamar Atos do Espírito Santo. Amém? Esse contexto que nós vamos falar nessa manhã está na cidade de Jerusalém, na cidade de Damasco, tá? E os nossos principais personagens será Saulo de Tarso e dois que talvez você nunca tinha ouvido falar desta forma. O segundo é o Ananias de Jerusalém e o terceiro, o Ananias de Damasco. Amém? Nós vamos ler agora o texto base. Primeiro vamos ler Atos 5, de 1 a 5 somente. Depois Atos 9, de 10 a 14 e o versículo 17. Amém? Atos 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reverte parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela sua propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava nas suas mãos, no seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, Ananias, mas sim a Deus. Ouvindo isso, ele caiu morto. Amém, irmãos? Estou lendo na versão NVI. Agora vamos ler a conversão de Saulo, né? Mas a partir do versículo 10. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Saulo estava com medo de ir lá e morrer. E chegou e falou assim: irmão Saulo, né? Da Ananias, né? Ananias estava com medo de chegar lá e morrer. E ele chega lá e chama ele já de irmão.
E Jesus já tinha revelado para ele toda a trajetória de Saulo. Amém? Diante do cenário apresentado, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema. O tema é: quem está te influenciando? Amém? Quem está te influenciando? O Espírito Santo ou o manipulador? A gente tem aqui a imagem, né? Quem está te influenciando? O Espírito Santo ou o manipulador? Paulo aqui é apresentado como o manipulado, né? Ananias, o fiel, e o outro Ananias, um farsante. Amém? Irmãos, nem toda influência é espiritual. Nem todo que fala dentro de nós e da nossa a voz dentro de nós, né? Nem toda voz que fala dentro de nós, na nossa cabeça, vem de Deus, né? E as pessoas que mesmo dentro da casa do Senhor agem como manipuladores. Então, não lideram com humildade, não ensinam com amor, não servem com sinceridade. Elas conduzem, distorcem e usam os outros para alcançar seus próprios interesses. E muitas vezes, sem que você perceba, você já está dentro de uma teia, né? E o mais perigoso da manipulação espiritual é que ela parece zelo, parece justiça, parece santidade, mas é vaidade distorcida de piedade. Então, assim, às vezes, a gente vê o irmão tão zeloso, né? Tão zeloso. Parece justiça, parece santidade, mas é vaidade, né? Disfarçada de piedade. Às vezes vai orar, você olha assim e vê assim, que oração maravilhosa, né? Como tem piedade nessa oração, mas na realidade é vaidoso, é arrogante, é prepotente. Hoje na escola dominical você ouviu alguém falar sobre uma pessoa dessa. Eu sou testemunha, né, do que aconteceu. Eu e algumas pessoas aqui. Então, às vezes a pessoa se apresenta, né, como santo, se apresenta, né, como tem zelo, tem justiça, mas na realidade é vaidade disfarçada de piedade. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar do jovem Saulo, o manipulado, uma mente poderosa sob a influência errada. Tá ali, ó, o jovem Saulo. E Saulo estava ali consentindo na morte dele. Quem era Saulo? Era um fariseu, um homem estudado, estava preparado para assumir o sinédrio. Então ele ia entrar no sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o senado, né? Era o senado de Jerusalém, o senado de Israel. Então existia dois poderes: o poder político, que era exercido por Roma. Roma exercia o poder político, e Roma queria somente arrecadar dinheiro e que tivesse tudo em ordem. Existia o poder religioso, que também arrecadava, né, impostos. E Paulo ali, ele já estava preparado para estar junto, né, e representar aquele poder religioso. E ele é convencido, né, pelos sacerdotes a perseguir a igreja. E ele começa uma perseguição, convencido de que estava certo, convencido que estava fazendo as coisas certas, convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Olha só, um leitor da palavra, um estudante da palavra, ele estudou anos. E assim, o pastor Luiz já pregou aqui sobre os talmidinhos. Eu acho que não foi aqui não, foi em Nova Iguaçu. Já tem mais de 20 anos. Ele pregou sobre os talmidinhos. Os talmidinhos começavam a ser treinados com 7, 8 anos. Era isso, pastor Luiz? 7 anos de idade, 6 anos de idade, os talmidinhos eram treinados. Eles treinavam todo dia, todo dia, todo dia. E aí eles tinham que conhecer a Bíblia de uma forma para que depois ele se apresentasse a um rabino e mostrasse tudo o que ele sabia. E aí o rabino era que aceitaria ele como seu talmidinho ou não. Então ele tinha que mostrar. E Paulo, ele foi talmidinho dos maiores rabinos da história dele. Ele foi talmidim de Gamaliel. Então ele era muito bom. Então quem estuda sabe disso. Ele era muito bom. Para ser talmidim de Gamaliel, eu falo assim, cara, esse cara foi talmidim de Gamaliel. Esse cara é muito bom de Bíblia. Ele tem muito conhecimento.
Então, assim, às vezes, a gente tem conhecimento, a gente lê Bíblia, a gente estuda, mas na hora de fazer as coisas e tomar as decisões, fazemos errado. E às vezes somos influenciados por pessoas a tomar a decisão errada, a fazer a coisa errada. E os sacerdotes daquela época influenciaram Paulo para que ele começasse a perseguir a igreja. Aí você vê ali, né? Paulo de braço cruzado, olhando para Estevão sendo apedrejado, né? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Isso acontece em Atos 7 e 8, né? Vendo um jovem chamado Saulo, cheio de gás, conhecimento e zelo. Quando esteve apedrejado, ele não lidera o apedrejamento, mas ele apoia o apedrejamento, né? Contudo, tenha cuidado com os manipuladores. Isso é muito importante. Paulo ficou tão entusiasmado, né, tão certo que estava fazendo as coisas certas. Ele vai lá e pede carta ao sacerdote para poder ir para Damasco. Paulo de Tarso era um manipulador, um manipulado por alguém que não queria perder o poder e precisava eliminar os seus inimigos. Contudo, Deus teve misericórdia dele e enviou um homem chamado Ananias, um crente fiel, para abrir os seus olhos. Amém? Saulo compra uma ideia sem perceber que estava servindo aos interesses de outros. Nós temos que ter muito cuidado, porque quem é o interesse que você está servindo? Você está servindo ao interesse de Deus? Você está servindo ao interesse do Espírito Santo? A quem você está servindo? A gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente não seja enganado. Se você não tiver cuidado, se você não tiver experiência, eu fico imaginando a experiência que Paulo tinha, né? O conhecimento que ele tinha, e mesmo assim ele foi enganado, né? Mesmo assim ele foi manipulado e conseguiram colocar Paulo contra a igreja. Amém? Mas Deus teve misericórdia dele. E ainda aí que entra o Ananias de Damasco. Amém? Um homem sensível à voz do Espírito Santo. Mesmo com medo, ele obedece, vai até Saulo, impõe as mãos e diz: Irmão Saulo. Ele já viu o futuro. Até minutos antes, Paulo era um assassino. Paulo foi ali para matar ele. Minutos antes, Paulo era um assassino. Aí Jesus chega para o nosso irmão, né, Ananias de Damasco, e fala assim: Você não sabe quem é esse cara. O que eu vou fazer na vida dele? Aí Jesus revela para ele tudo o que ia fazer na vida de Paulo, que era Saulo na época, e ele já chega lá e fala assim: Irmão Saulo. Já chama Saulo de irmão, pela revelação do Espírito Santo. Ele já não vê mais um assassino, mais um perseguidor, mas ele vê um irmão. Ele diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, onde você vinha, enviou-me. Amém? Atos 9:17. Quantas vezes você já foi Saulo, movido por boas intenções, mas carregando a bandeira errada? Quantas vezes você já foi Saulo? Quantas vezes você já carregou a bandeira errada? É verdade? Às vezes acontece isso, aqui não acontece na nossa igreja, mas acontece em outras, né? De ter disserções, sabe? Pessoas no cantinho falando, partidarismo, sabe? Um contra o outro, falando mal. Isso é carregar a bandeira errada. A bandeira certa é a bandeira da unidade. Nós somos irmãos em Cristo. A gente tem que amar um ao outro. Assim como o pastor Vanderlei falou hoje na escola dominical, cada um tem uma fé. Uns são mais fortes, outros mais fracos. Mas todos nós somos irmãos em Cristo. Amém? Então, temos que estar movidos por boas intenções e carregar a bandeira correta. Amém? Segundo lugar, eu vou falar agora dos dois Ananias. Os dois Ananias, está ali. Ananias de Jerusalém
e o Ananias de Damasco. 2 homens com o mesmo nome, chamado Ananias, mas atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Um fiel a Deus e o outro queria se amostrar, queria ficar bem, né? Queria ficar bem com o pastor Luiz. Ô pastor, tô aqui, ó. Pá. Nunca orou pelo pastor, nem pela pastora, nem pela família. Não sabe nem o nome dos netos, porque nunca orou. Mas quer ficar bem. O que Ananias de Jerusalém queria? Ficar bem com Pedro. Sabe? Era um farsante. Existem 2 Ananias no livro de Atos. O Ananias de Jerusalém e o Ananias de Damasco. Eu vou começar a falar com vocês sobre o Ananias de Jerusalém. Ananias de Jerusalém, Atos 5. Também vendeu uma propriedade. Olha só, também. Por que essa palavra vem também, certo? Em Atos 5. Quem vendeu as suas propriedades e casa anteriormente a ele, né? Trazia o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos. Está em Atos 4, 34 e 35. Ele viu os irmãos da igreja vendendo as suas propriedades e colocando aos pés dos apóstolos. Ele viu aquilo ali uma forma assim, poxa, eu não posso ficar mal com Pedro. Barnabé vendeu uma fazenda e colocou todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. Eu não posso ficar mal. Não, calma aí. Tem que ficar bem também com o pastor, pô. Fulano deu uma oferta, e eu não vou dar. O problema não foi a oferta, mas foi a intenção dele. Ele deu aquela oferta para ficar bem, para se dar bem, para parecer santo, para parecer zeloso, para parecer que estava interessado nos assuntos da igreja. Entende? Então, também é um advérbio de comparação. Só que não. Né? Também é um advérbio. Só que não. Por quê? Ele não deu tudo. Ele deu parte. Entende? E ele quis se comparar com quem deu tudo. A quem deu por amor, a quem deu pelo coração. Barnabé vendeu uma fazenda e deu de oferta, mas deu integralmente. Por que Barnabé fez isso? Pedro pediu? Não, ele sentiu no coração. O Espírito Santo tocou no coração dele. Ele sentiu esse desejo e foi lá e fez. Mas Ananias de Jerusalém falou, não, eu vou vender para o pessoal ver que eu vendi. Mas na hora de dar, eu vou dar só parte. Entende? E ele quis dar aquela parte como se fosse tudo. E não era tudo, era parte. Trouxe parte do valor, mas quis parecer mais espiritual do que era. Ele quis parecer que ele era mais espiritual. Né? Quis status, quis fama, quis aceitação. Ele não deu por amor à igreja. Ele não deu por amor à obra. Ele deu por status, por fama, por aceitação. Ele queria ser aceito. Ele queria estar no meio daqueles ali que são santos. Para estar no meio dos que estão santos, amado, tem que ter santidade. Sem santidade, não tem como ficar no meio dos que são santos. Eu, para subir nesse altar aqui e pregar, eu sei o peso que é. As pernas tremem, porque eu sei a santidade que o pastor Luiz e pastor Laudelina vivem. Então, para estar aqui em cima pregando, eu sei o nível de santidade. Sei com os olhos da carne, porque eu os conheço, e sei com os olhos espirituais, porque eu sei muita coisa. Entende? Então, assim, é muito importante isso, que você não faça as coisas por status. Não faça as coisas por fama. Não faça por aceitação. Não seja líder da igreja, líder de ministério por status, por fama, por aceitação. Não queira estar na junta de governo da igreja por status, por fama, por aceitação.
Irmãos, é muita responsabilidade você ser um líder na igreja. Eu posso falar isso também com os olhos da carne, porque eu já vivi muitos anos de junta de tesouraria e com os olhos espirituais. Irmãos, você é novo convertido, a perseguição que você sofre é uma, ok? Você é membro da junta, a perseguição que você sofre é outra. Você é líder de ministério, a perseguição que você sofre é outra. Você precisa ter um nível de santidade, oração, jejum, busca da palavra, porque o diabo está furioso contigo. Ele quer te derrubar. Não é brincadeira. Não seja líder por status, fama e aceitação. Vai dar ruim para você. Não seja. No final, por querer ser líder por status, vou dar uma oferta bacana para ver se Pedro me coloca como diácono da igreja. Não é verdade? Vou dar uma oferta, já que vai que eu seja o diácono da igreja, começa a administrar o dinheiro da igreja lá, o dinheiro que vai entrar e tal, vou ser líder da junta, então vou dar essa oferta para ser aceito. Foi mais ou menos o que ele fez. E o que veio depois disso, irmãos? Veio a morte. Veio a morte. Não fique pensando que você vai fazer as coisas por status, fama e aceitação. E não vai dar ruim. Vai dar. Vai dar. Aí você vê o esfriamento espiritual. Aqui a Bíblia fala de uma morte literal. Aí você tem um esfriamento espiritual. Você morre espiritualmente. Você já não consegue mais vir à igreja. Você não consegue mais vir à escola dominical. Seus filhos se desviam. Você vê seus filhos se perdendo. Porque você quis status. Não foi por amor. Foi por status. Não está servindo por amor. É por status. Quer aparecer, acha bonito. Você é um crente banco, tem 2 demônios te perseguindo. Você é membro da junta, tem 10 te perseguindo. Tu é um pastor, tem 30. Tu é um pastor igual o pastor Luiz, tem 50 demônios te perseguindo. Tu acha isso bonito? Tu acha que eles estão de brincadeira com você? A Bíblia só fala isso, que ele veio para matar, roubar e destruir. Quem? As almas. Que almas? A gente. E Deus veio dar vida e vida com abundância. Amém? Quero falar agora de Ananias de Damasco. Está em Atos 9. Um homem simples, fiel, ouviu o Senhor e obedeceu. Olha só. Jesus chega para ele e fala assim: Ananias. Ele de pronto ele fala: eis-me aqui, Senhor. Está com os ouvidos apurados, sabe? Consegue ouvir o Senhor. Por que Ananias conseguiu ouvir o Senhor de pronto? E Jesus faz uma proposta para ele que ele falou mais ou menos assim na minha linguagem, né? Senhor, você está me mandando para a morte. Esse cara veio para cá matar a gente, você está me mandando para a morte, é isso, Senhor? Senhor, calma aí, Ananias. Jesus teve paciência com ele. Olha só, Jesus precisava explicar para Ananias o projeto que ele tinha para Saulo? Precisava, pastor Luiz? Não precisava. Jesus não precisava explicar para Ananias de Damasco. Ananias de Damasco. O projeto que ele tinha para Saulo. Mas Jesus, mais uma vez, paciente com a gente, como ele sempre é, né? Senta aqui, Ananias. Eu vou te apresentar o meu projeto. O projeto que eu tenho para Saulo. E apresenta a ele tudo, até os espancamentos. Olha, vai sofrer 4 naufrágios, vai ser expulso de várias cidades, vai ser espancado 39 vezes, mais de 20 vezes, vai apanhar, vai acontecer, e no final ainda vão cortar a cabeça dele. Tudo por amor a mim. A Ananias chega lá e já fala assim: caramba, quem é esse cara? Né?
ele, Ananias, ele ouviu e obedeceu. Ananias não buscava honra, não usava máscara espiritual. Foi instrumento de Deus para abrir os olhos de Saulo. Pergunta que não quer calar, né? E corta como uma espada. Qual Ananias habita em você? Qual Ananias você tem ouvido? Qual Ananias anda com você? São dois Ananias. Quem você é? Você é o Ananias de Jerusalém ou você é o Ananias de Damasco? Quem você é? Amém? Em terceiro lugar, a manipulação é sutil, mas mata o teu espírito. Se você vive querendo manipular os outros e acha que está se dando bem, você não vai se dar bem. Ou o que Ananias de Jerusalém tentou fazer com Pedro, ele tentou manipular Pedro. O Espírito Santo viu. Não adianta você querer manipular o líder da igreja, querer manipular o pastor Luiz, a pastora Laudelina. O Espírito Santo está vendo, eles podem não estar vendo ali. O Espírito Santo está vendo. Será que você não tem medo disso? Entende? Pedro foi claro com Ananias de Jerusalém. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O manipulador mente sorrindo. Ele parece espiritual, mas está trabalhando nos bastidores para te usar como escudo. Ele não se expõe. Ele planta a semente da discórdia, mas deixa que você seja o agente da destruição. Os sacerdotes não foram para Damasco. Mandou Saulo. Eles não foram lá de peito brigar. Mandou Saulo. Às vezes você é manipulado e o manipulador vai lá, quebra a cara, vai lá. Aí você bota a tua cara a tapa, toma-lhe um tapa na cara, volta com a cara vermelha. E ele ficou lá atrás olhando, falando, não tem nada a ver com isso. Deu ruim, se deu certo, tô junto. Se deu errado, não tô junto. Você já parou para pensar que talvez esta luta ou uma guerra não é sua, que está queimando por algo que está queimando por algo ou por outro que não tem coragem de fazer? Quer dizer, às vezes você participa de grupos na igreja, aí o manipulador vem e dá a ideia, você compra a ideia do manipulador e começa dentro da igreja a fazer algo ou a perseguir alguém ou a ter uma ideia que vai prejudicar alguém. Só que a ideia não foi sua. Você comprou a ideia. Quando der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Entende isso? E o pior, você é quem está sendo manipulado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Conclusão. Quem você tem sido dentro da igreja? Quem você tem sido dentro da igreja? Ali, o Senhor Jesus está te perguntando. Quem você tem sido dentro da igreja? Você está cheio do Espírito Santo ou cheio de intenções pessoais? Você está buscando a glória de Deus ou a glória da aceitação dos homens? Você influencia em amor ou em vaidade? Você ouve a voz do Espírito Santo ou as vozes dos ressentimentos? Imagine se Paulo fosse apresentado ao Evangelho ao Ananias errado. Imagina. A gente ouviu aqui Mateus falar na escola dominical. Mateus sempre traz uma coisa diferente, né? Ele dá essa graça para a gente na escola dos homens, na turma dos homens. Quando a gente é apresentado ao Ananias errado, quando a gente tem uma experiência com Ananias errado, o que aconteceu, Mateus? Foi perdição, não foi? O primo dele se perdeu. Teu primo se perdeu, Mateus, porque teve uma experiência com Ananias de Jerusalém. Se ele tivesse tido uma experiência com Ananias de Damasco, ele estaria firme. Isso é diferente. Imagine se a igreja se deixasse guiar por manipuladores ao invés de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Imagine, amado. A gente tem um Espírito Santo a nosso favor. O Espírito Santo está com a gente. Imagine se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Como seria?
a igreja não existiria mais. Nós teríamos se perdido. Imagine se Jesus nos falasse assim: "Olha, vou enviar a vós o Consolador". Imagina se isso tivesse acontecido. Imagina, o que seria de nós? Eu quero fazer um apelo para vocês, irmãos. Hoje Deus quer abrir seus olhos, como fez com Saulo. Quer tirar você da posição de manipulado ou manipulador e te colocar como instrumento útil nas suas mãos. Seja como Ananias de Damasco, alguém que Jesus pode confiar uma missão. Jesus pode confiar uma missão a você? Alguém que vê o futuro espiritual, mesmo onde todos enxergavam o passado. Todos enxergavam que Paulo era um assassino, mas Ananias de Damasco, ele enxergou com os olhos espirituais o futuro de Paulo. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero fazer um apelo para você. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ter essa oportunidade? Tem alguém aqui hoje que quer negar ao mundo, quer negar o que já aconteceu no passado e quer ter uma nova vida como o Ananias de Damasco? Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem? Quem aqui hoje quer aceitar? Amém? Pode vir aqui, irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém? Qual é o seu nome? O seu? Aquele ali é seu pastor? É sua pastora, a partir de hoje. E aqui são seus irmãos, ó. Todos aqui são seus irmãos. Você ganhou uma família a partir de hoje. Vamos ajudar a cuidar de vocês. Amém? Quer fazer a confissão, pastor? Amém. Queridas, vamos orar juntos, tá bom? Eu vou, sim, André, eu vou orar e vocês repetem juntas, tá? Em voz alta, tá bom? Você, Cássio, e você, André. Senhor Deus, tu me conheces desde o ventre da minha mãe. E o Senhor esperava que eu tomasse essa decisão. Eu estou tomando nesta manhã. Há muito tempo, o Senhor esperava por mim. Mas esta é a manhã da minha salvação. Esta é a manhã que eu confesso Jesus Cristo como teu filho unigênito, primogênito, que veio em carne, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou, pagando o preço dos meus pecados, para com o sangue dele escrever o meu nome no livro da vida. Eu recebo Jesus Cristo, o teu filho, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego todas as chaves do meu coração. Não quero mais ser o Senhor da minha vida. A partir de agora, eu tenho um novo Senhor. Ele se chama Jesus. De agora em diante, o Senhor está autorizado a direcionar os meus passos. Eu quero viver a nova vida que o Senhor tem para mim. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração com teu sangue e me dá o teu Espírito Santo. Agora, ao ler a Bíblia, eu ouço a tua voz. Eu sinto a tua presença. Que o Senhor dirija os meus passos. Eu repito essas palavras como sendo minhas, com sinceridade, com verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. Amém. Eu gostaria que vocês virassem para lá, para a igreja, dar um glória a Deus gostoso. Mais uma vez. Só família na fé, só família na fé. Amém.